E falando agora de saúde, até sexta-feira, os interessados em fazer exames de hepatite e sífilis podem procurar o posto itinerante em Rio Claro. O CTA itinerante do Serviço Especializado de Prevenção e Assistência, o CEPA, da Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro, permanece atendendo no pátio da Igreja da Boa Morte, ao lado da carreta da mamografia. A unidade realiza testes rápidos gratuitos de hepatite e sífilis para a população interessada. O resultado é liberado em meia hora e, em caso positivo, o paciente é encaminhado para atendimento especializado. Para fazer o exame, basta comparecer ao local. E o endereço é a Rua 10 com Avenidas 7 e 9. Lembrando que o posto itinerante fica por lá até a próxima sexta-feira. E agora sim vamos falar de esporte. Rafael Perobon já está aqui comigo. Uma ótima tarde, Rafael, para você. Tudo bem? Oi, Janaína, tudo bem? Uma ótima tarde a todos. Bom, a gente vai começar falando aí do Velo Clube, né? Porque ontem você acompanhou essa solenidade de apresentação desses investidores, né? Isso. Desses nomes que foram divulgados. E hoje a gente vai acompanhar a reportagem completa. É isso, Rafa? Isso. Hoje você de casa vai poder conhecer quem são cada um desses investidores, dessas pessoas que agora vão administrar o futebol do Velo Clube. O mistério chegou ao fim. O futebol do Velo Clube foi entregue ontem de manhã a estas três pessoas. Homero Santarelli será o diretor de futebol. Haroldo Amorim é empresário e procurador de atletas, mas também vai fazer a ponte com investidores. Celso Aguiar é representante de um dos 4 investidores até agora certos com o clube. A apresentação dos parceiros foi acompanhada por diretores e conselheiros do Velo. Santarelli enalteceu a atual gestão do clube, disse que o rubro-verde era o mais propício para esse tipo de gestão. De 2010 a 2011, ele foi gerente de futebol no Criciúma de Santa Catarina. No mesmo ano, trabalhou no Guaratinguetá logo após o retorno do time de Americana para o Vale do Paraíba. É ele quem vai gerir das categorias de base até o time profissional do Rubro Verde. Nós estaremos aqui dando todo o respaldo para que o departamento de futebol tenha sucesso e consiga os objetivos almejados. O presidente Adalberto Borges entregou simbolicamente camisas do Velo aos novos parceiros. Disse a eles que aquele ato era como entregar as chaves do futebol do clube a eles. Betinho confirma que todas as decisões que envolvam o futebol ficarão com os novos executivos. Eles assumiram o departamento de futebol, desde o profissional até a base. Só precisamos acabar de conversar mais ou menos sub-15, sub-17. Estará por conta deles. Eles vão administrar, eles vão fazer. Como eu disse, o Betinho tem direito ao veto. A H Esportes irá administrar o futebol do Velo até dezembro de 2017. Até lá, a empresa terá a responsabilidade de trazer investidores para o clube. E da renda terá direito a 80% contra 20% para o Rubro Verde. A parte de investimentos serão determinado em termos de cotas, tá? São os investidores, serão 4 cotas, né? Destinados a cada um com uma cota, onde essas cotas serão determinadas uma parceria Velo Clube e investidor, em termos de percentual, tá? Tudo que for venda, transação, então o investidor fica com 80%, o Velo fica com 20%. Haroldo Amorim, além de trazer investidores, também terá participações nas decisões dentro de campo. Eu entro como administrador, o Homero como diretor de futebol. É uma gestão, um contrato de 3 anos em que nós vamos administrar o futebol e fazer com que o clube vire em termos de projeção, em termos de resultado. Haroldo falou ainda sobre a desistência do Velo da disputa da Copa São Paulo de Juniores, disputada em janeiro. Você não pode ir para uma Taça São Paulo em 20 dias, achar que monta uma equipe para ser um saco de pancada. Porque vai ficar já a primeira impressão. Porque você sabe que o futebol, em qualquer instituição, futebol em campo é o carro-chefe. Se você não andar com o futebol em campo, o resto não anda. Então nós achamos por bem não precipitar e não sacrificar o clube para uma competição que
que vem grandes equipes, a gente poderia entrar e ser o último colocado e fazer feio. Então achamos por bem ficar fora e fazer o planejamento para o futebol, que esta é a nossa meta. É claro que para o torcedor o que mais importa é o acesso para a Série A1. O novo treinador deve ser definido a partir do mês que vem. Os gestores mantêm o discurso pé no chão. Vamos nos planejar, vamos nos organizar para, quem sabe, meados de outubro a gente já possa definir comissão técnica e aí sim começar os trabalhos visando o próximo ano. Tá, então meados de outubro, né? Houve até uma certa divergência aí de datas, né? Porque alguns aí falavam, né, alguns desses novos integrantes aí do Velo Clube diziam que nas próximas semanas já deve pintar o nome do novo treinador, mas o Homero, que é quem manda ali, quem vai estar no dia a dia do clube, já disse que é lá para o meio de outubro que esse nome deve ser anunciado. Enquanto isso, ficam as especulações, né, Janaína? Por enquanto ainda a gente não tem nomes aí. Mais mistérios, né, mais por aí. mistérios que a gente tem que desvendar nos próximos dias, ou pelo menos tentar desvendar. Agora, o Velo Clube, o torcedor quer o acesso, é isso que o torcedor mais quer. Além de uma administração transparente, o torcedor do Velo... Que seja realmente feito um trabalho para isso, para né? subir para a Série A1, afinal de contas, o Rio Claro já vai para 2 anos seguidos na Série A1, 3 acessos aí, né, de 2000 para cá, e então o Velo também precisa estar nesse patamar. E tem que ter investimento, né, Rafa? Precisa dos investimentos. Bom, e falando inclusive do Rio Claro agora, o Futebol Clube, né, sábado o time encerrou a sua participação aí no Campeonato Paulista Sub-20. Como ficou essa classificação? Ficou mesmo em 4º lugar, Rafa? Ficou em 4º lugar, o time não conseguiu subir uma posição como estava tentando, porque empatou aqui no Chimitão em 0-0 com a Ferroviária de Araraquara, um mau resultado, e também o Batatais conseguiu um placar que ninguém imaginava, venceu o São Carlos, que é o líder do grupo, por 3-0 lá na cidade de São Carlos, e com isso o Batatais terminou então a primeira fase em 3º lugar, o Rio Claro ficou em 4º, São Carlos ficou na liderança e o Independente em 2º lugar. E ontem à tarde a federação anunciou já nas chaves da próxima fase. Havia uma expectativa por parte do Rio Claro, por parte da diretoria, do time receber ou Corinthians ou Palmeiras nessa próxima fase. Mas nenhum time grande da capital vai vir para cá, não. Vamos ver como é que ficou, então, o grupo do Rio Claro na próxima fase do Paulista Sub-20. O Rio Claro caiu no grupo 10, ao lado de Ituano, Ponte Preta e Rio Preto. A estreia na segunda fase é neste sábado, às 3 da tarde, no Chimitão, contra o Ituano. Na semana seguinte, enfrenta a Ponte Preta em Campinas e termina o primeiro turno contra o Rio Preto fora de casa no dia 20. No dia 27 tem início o segundo turno e a equipe faz 2 jogos em casa, contra Rio Preto e Ponte Preta em 4 de outubro. E fecha a participação na segunda fase contra o Ituano em Itu no dia 11 de outubro. Bom, Rafa, tinha essa expectativa aí em torno de nomes de grandes clubes, mas não vieram, né? Não vão vir para cá. Como que fica, então, a avaliação para esse grupo? Olha, são equipes aí que ficaram bem colocadas em suas chaves, até porque o Rio Claro, como ficou em 4º, vai enfrentar aí primeiro colocado de outros grupos e tudo mais. Mas a gente tem aí escolas, né, de revelação de talentos, como, por exemplo, a Ponte Preta. As outras equipes não têm tanta tradição assim nas categorias de base, né? O Ituano, principalmente o Rio Preto. Eu acho que é melhor o Rio Claro enfrentar esse tipo de adversário do que um adversário que tem camisa, que não sente tanto a pressão deste campeonato. Eu acho que para o Rio Claro é mais tranquilo. É lógico, aumenta ainda mais a responsabilidade, porque agora ele terá pela frente adversários que são aí de igual para igual, apesar que a Ponte Preta tem uma certa tradição, mas ele vai enfrentar adversários. Vamos ficar na torcida, né, Rafa? Vamos falar rapidinho então do basquete, porque começa hoje a venda aí dos ingressos promocionais, né? Exatamente, quem tem mais informações direto lá do ginásio Felipe Caran é a repórter Vlada de Santos. Vamos ver o que é que ela traz pra gente. Olha, a secretaria vai abrir daqui a pouquinho, a 1h da tarde. Eu vou conversar aqui com o Reginaldo Breda, ele que é secretário de esporte. Secretário, uma iniciativa para realmente trazer o público aqui para o ginásio, né? Lógico, quinta-feira a gente precisa de casa cheia. Torcida vai ser o 6º jogador da nossa equipe. Jogo decisivo para a classificação do Rio Claro aos playoffs do Paulista. E hoje e amanhã a gente abre a 1h da tarde e fecha às 18 horas com a venda de ingresso antecipado com um preço menor do que vai ser vendido no dia.
R$ 5 então, secretário? R$ 5,00 hoje e no dia do jogo R$ 10,00, como é normalmente. Qual que é a capacidade aqui do ginásio Felipe Caran, secretário? Bem acomodado, 2.500 pessoas. É um público que a gente não teve ainda no Campeonato Paulista, nem na Liga Ouro e pretende ter na quinta-feira. Tá certo, então. Muito obrigada pelas informações, secretário. Fica o convite, então, olha, você que quer vir prestigiar o Rio Claro Basquete aqui no Campeonato Paulista contra a Liga Sorocabana, venda promocional de ingresso hoje e amanhã, da 1 às 6 horas da tarde, aqui no ginásio Felipe Caran. Quem não puder comparecer no dia do jogo, é só sintonizar na Claretiana FM 106.5 com transmissão ao vivo. Vlada De Santis para o Rio Claro Notícias. Tá dado o recado, torcida sendo aguardada. Eu agradeço então a sua participação de hoje, Rafa, e amanhã mais informações pra gente. Com certeza, amanhã mais informações do esporte. Uma ótima tarde a todos, até lá. Olha, a seguir vamos discutir a condição da mulher na sociedade, os avanços e também os desafios. Eu vou conversar com a assessora de referência e atendimento à mulher de Rio Claro, Bel Rezende.